Olá! Hoje nós vamos entrar na verdadeira casa de máquinas da nossa democracia. O lugar onde as regras que governam a vida de milhões de pessoas são pensadas, debatidas, moldadas e, finalmente, transformadas em lei. Esta é uma análise detalhada sobre o poder legislativo brasileiro. Essa é uma pergunta fundamental que todo cidadão deveria se fazer. E a resposta, acredite, é bem mais complexa e fascinante do que parece. Não se trata de um ato isolado, mas de um processo, de um sistema com regras, com atores e responsabilidades muito bem definidas. E para entender esse sistema, a gente precisa começar pela sua arquitetura. Então vamos lá. Este organograma que estamos vendo é basicamente o nosso mapa para toda essa análise. Ele mostra de uma forma bem visual como o poder de criar leis é distribuído e organizado aqui no Brasil. Cada caixinha, cada linha que conecta uma outra, representa uma parte essencial do todo. Nós vamos usar esse mapa como nosso guia, nossa âncora visual, para não nos perdermos nos detalhes. A nossa jornada por essa estrutura vai ser dividida em 6 grandes etapas. Primeiro, vamos entender a arquitetura geral para depois a gente poder mergulhar nas 2 casas do Congresso. Em seguida, vamos descobrir o que elas realmente fazem no dia a dia, como uma lei de fato nasce, quais são as diferentes ferramentas que os legisladores utilizam e, por fim, vamos entender quais proteções garantem que todo esse sistema funcione de forma independente. Bom, vamos começar pela base, pela fundação. A primeira parte da nossa análise foca na organização do poder legislativo, que, é importante lembrar, não existe só lá em Brasília. Ele se espalha, se replica por todo o país em diferentes níveis. Voltando ao nosso mapa, a primeira grande divisão que a gente nota é essa, na horizontal. O poder de legislar no Brasil é federalista. O que isso quer dizer? Quer dizer que ele é exercido em 3 esferas de governo. A União, que cuida das questões de todo o país, os estados e o Distrito Federal, e, finalmente, os municípios lá na ponta. Cada esfera tem seu próprio corpo legislativo com responsabilidades específicas. E essa divisão é o que garante que tanto os grandes temas nacionais quanto as necessidades locais mais pontuais tenham um espaço para serem discutidas e legisladas. E aqui a gente vê como essa estrutura de 3 esferas ganha nomes e formas. No nível da União, o palco principal é o Congresso Nacional. Descendo um nível para os 26 estados, o poder legislativo fica nas assembleias legislativas. Brasília, que tem uma organização única, possui a Câmara Legislativa. E na base de tudo, em mais de 5.500 municípios, estão as câmaras municipais, que são o ponto de contato legislativo mais direto com o cidadão. Certo. Agora vamos dar um zoom e focar na esfera federal, no centro do Poder Legislativo Nacional. O nosso Congresso Nacional adota o que chamamos de sistema bicameral. Isso significa, simplesmente, que ele é dividido em 2 casas. E essa divisão não é por acaso, não é aleatória. Ela serve a um propósito fundamental na nossa federação. A primeira casa é a Câmara dos Deputados, conhecida como a Voz do Povo. Seus 513 membros são eleitos por um sistema chamado proporcional, que, em termos bem simples, tenta fazer com que a porcentagem de cadeiras de um partido seja parecida com a porcentagem de votos que ele recebeu naquele estado. A ideia é refletir a diversidade de opiniões da população. O mandato de 4 anos também garante uma renovação mais frequente, mais conectada com o momento. E é crucial saber que a maioria das leis começa sua longa jornada justamente aqui na Câmara. A segunda casa, então, é o Senado Federal, a voz dos estados. E aqui a lógica da representação muda completamente. Ela é igualitária. Cada estado e o Distrito Federal elegem 3 senadores, totalizando 81. Não importa o tamanho da sua população. Isso garante que os estados menores tenham exatamente o mesmo peso na decisão que os estados maiores. É um contraponto direto à Câmara para garantir que os interesses dos estados, como unidades da federação, não sejam esmagados pela vontade da maioria da população. E o mandato de 8 anos busca mais estabilidade e uma visão de longo prazo. Este quadro aqui resume tudo de forma muito clara. De um lado, a Câmara, a voz do povo com representação proporcional, com mandatos mais curtos e mais conectados ao calor do momento político. Do outro, o Senado, a voz dos estados, com representação igualitária, com mandatos longos que buscam estabilidade. Veja que até as idades mínimas refletem isso, exigindo mais experiência para ser senador. Essa estrutura dupla é o coração do nosso equilíbrio legislativo, porque ela força com que as leis sejam analisadas sob 2 óticas completamente diferentes antes de serem aprovadas. Muito bem, passamos agora para a terceira parte da nossa análise. É um erro comum pensar que o trabalho de deputados e senadores se resume a criar leis. Essa é, claro, uma parte importantíssima, mas é apenas uma parte da história. O poder legislativo tem um leque de funções bem mais amplo e complexo do que se imagina.
As funções se dividem em duas categorias principais, as típicas e as atípicas. As funções típicas são a sua razão de existir, o seu core business, criar leis e fiscalizar o governo. Pense nisso como o trabalho principal deles. Mas, como qualquer grande instituição, o legislativo também tem funções atípicas, secundárias. Ele precisa se auto-administrar, cuidando do seu próprio orçamento, dos seus servidores e, em momentos cruciais da história, ele também julga, como quando o Senado assume o papel de tribunal para processar um presidente por crime de responsabilidade. Essa função de fiscalizar é um dos pilares do sistema de freios e contrapesos da nossa República. Ela vai desde a análise minuciosa de como o governo gasta o dinheiro público, lá no orçamento, até a supervisão de políticas e programas. Mas a ferramenta mais visível e talvez a mais poderosa de fiscalização são as famosas CPIs, as comissões parlamentares de inquérito. Elas funcionam como uma força-tarefa com poderes de investigação judicial capazes de quebrar sigilos e convocar testemunhas para apurar fatos de grande relevância nacional. São, sem dúvida, um dos instrumentos mais potentes da democracia para controlar o poder. Agora sim, chegamos ao coração da função legislativa. Como, exatamente, uma proposta, uma ideia, se transforma em uma lei obrigatória para todo mundo. Não é um passe de mágica. É uma jornada metódica, com várias etapas de análise, debate e votação. Vamos descompactar esse processo passo a passo. Para a gente não se perder, o processo para criar uma lei ordinária, que é o tipo mais comum, pode ser dividido em 3 grandes fases. A fase introdutória é o pontapé inicial, é quando a proposta nasce. A fase constitutiva é um núcleo, é o coração do processo, onde acontecem os debates e as votações. E a fase complementar é o ato final, que oficializa a nova lei e faz com que ela seja conhecida por todos. Vamos focar na fase constitutiva, que é a mais longa e complexa, começando pela deliberação parlamentar. Essa palavra, deliberação, é a chave aqui. Não se trata apenas de votar sim ou não. É nessa etapa que o projeto é dissecado, debatido, alterado e emendado nas comissões técnicas e depois no plenário. É o verdadeiro teste de fogo de qualquer proposta. Na prática, a tramitação funciona quase como um jogo de ping-pong, mas com regras bem definidas. Um projeto começa na casa iniciadora, que geralmente é a Câmara dos Deputados. Se for aprovado lá, ele vai para a casa revisora, o Senado. Se o Senado aprovar o texto exatamente como ele veio da Câmara, sem mudar uma vírgula, o projeto segue para o presidente. Mas, se o Senado fizer qualquer alteração, mesmo que pequena, o projeto volta para a Câmara, que tem a palavra final sobre as mudanças feitas pelos senadores. Esse vai e vem garante uma análise dupla e muito mais aprofundada. Mas calma, a jornada ainda não terminou. Após sobreviver a todo o debate e votação no Congresso Nacional, o projeto de lei entra na segunda etapa da fase constitutiva, a deliberação executiva. O texto é enviado para a mesa do presidente da República, que representa o último grande portão antes de algo se tornar de fato uma lei. O presidente, então, tem 2 opções. A sanção, que é a concordância, o ok final que transforma o projeto em lei, e o veto, que é a rejeição. O veto não pode ser por um capricho, ele precisa ser justificado, ou por ser inconstitucional, ou por ser contrário ao interesse público. Mas o poder não termina aí. O Congresso pode analisar o veto presidencial e, com o voto da maioria absoluta de deputados e senadores, pode derrubá-lo, promulgando a lei mesmo contra a vontade do presidente. Isso ilustra de forma brilhante o equilíbrio de poder entre legislativo e executivo. Vamos agora para a nossa quinta seção. Nem toda norma jurídica é criada da mesma forma. A Constituição, na verdade, apresenta uma verdadeira caixa de ferramentas de instrumentos legais, cada um com uma finalidade, um peso e um processo de criação bem específico. Essa lista mostra bem a diversidade de instrumentos. Temos as emendas à Constituição para alterar a lei máxima do país. As leis complementares e ordinárias são o pão com manteiga do dia a dia legislativo. As leis delegadas são uma autorização especial para o presidente legislar sobre temas específicos. As medidas provisórias dão ao presidente o poder de legislar em caso de urgência, mas sempre sob o controle do Congresso. E, por fim, os decretos legislativos e as resoluções servem para organizar os assuntos internos do próprio Congresso. Cada um tem uma força e um propósito diferente. Entre todas essas normas, a emenda constitucional é a mais poderosa de todas e, justamente por isso, a mais difícil de ser aprovada. Alterar a Constituição não é algo que se faz de qualquer jeito. Pense nela como a fundação de um prédio. Por isso, o processo é extremamente rígido, exige um quórum qualificadíssimo de 3/5 dos votos em cada casa do Congresso e a votação precisa ocorrer 2 vezes em cada uma delas.
Essa dificuldade toda serve como uma proteção para os princípios fundamentais do nosso Estado. Finalmente, chegamos ao nosso último tópico, um que geralmente gera bastante debate: as proteções dadas aos parlamentares. É fundamental entender que essas garantias não existem como um privilégio pessoal, mas sim para assegurar que eles possam exercer seus mandatos com total independência e sem sofrer pressões indevidas. Basicamente, existem dois tipos de imunidade. A material protege a liberdade de expressão. Um parlamentar não pode ser processado por suas opiniões, palavras e votos dados no exercício da função. É sobre o que se fala. Já a imunidade formal estabelece regras especiais para como um parlamentar pode ser processado ou preso para evitar perseguições políticas arbitrárias. É um mecanismo complexo, mas seu propósito original é claro: garantir que o poder legislativo possa funcionar sem medo. Entender toda essa arquitetura não é apenas entender de política, é entender o código-fonte das regras que governam a vida de todos nós. E a questão que fica é: esse sistema, com todos os seus pesos e contrapesos, está funcionando como deveria?